2 de setembro, sexta. Lição 10, Jovens. Tema: Lançando sementes da verdade. Seria perfeitamente seguro que nossos jovens ingressassem nas universidades de nosso país se eles se convertessem diariamente. Mas caso se sentirem em liberdade de ficar desprevenidos um só dia, nesse próprio dia Satanás estará a postos com suas ciladas, e eles serão vencidos e levados a andar a falsos caminhos proibidos que não foram preparados pelo Senhor. Pois bem, recusarão os cristãos professos associar-se aos não convertidos, procurando não ter nenhuma comunicação com eles? Não, devem estar com eles no mundo, mas não ser do mundo. Não participar de seus caminhos, nem ser impressionados por eles, e não ter o coração aberto para os seus costumes e práticas. Suas relações de amizade devem ter o propósito de atrair outros para Cristo. Os valdenses ingressavam nas escolas do mundo como estudantes. Eles não tinham pretensões, aparentemente, não davam atenção a pessoa nenhuma, mas praticavam o que criam. Nunca sacrificavam nenhum princípio, e seus princípios logo se tornavam conhecidos. Isso era diferente de tudo que os outros estudantes tinham visto, e eles começaram a perguntar para si mesmos: o que significa tudo isso? Por que essas pessoas não podem ser induzidas a se desviar de seus princípios? Enquanto eles pensavam nisso, os ouviam a orar em seus quartos, não à Virgem Maria, mas ao Salvador, a quem se dirigiam como o único mediador entre Deus e a humanidade. Os estudantes seculares eram incentivados a fazer perguntas, e quando eram contada a singela história da verdade, como é em Jesus, a mente deles a aceitavam com avidez. Procurei apresentar essas coisas em Arbor Eight, em uma convenção educacional em 1891. Os que têm o Espírito de Deus, estando plenamente cheios da verdade, devem ser animados a ingressar em faculdades e viver a verdade, como Daniel e Paulo fizeram. Cada um deve procurar ver qual é a melhor maneira de introduzir a verdade na escola, para que a luz possa difundir-se. Mostrem eles que respeitam todas as regras e regulamentos da escola. O fermento começará a atuar, pois podemos confiar muito mais no poder de Deus manifestado na vida de seus filhos do que em quaisquer palavras que sejam proferidas. Mas eles também devem falar aos indagadores, em uma linguagem bem simples, das singelas doutrinas da Bíblia. Aos que, depois de estar estabelecidos, enraizados e fundamentados na verdade, deveriam ingressar nessas instituições de ensino como estudantes. Eles podem manter os vivos princípios da verdade e observar o sábado, e terão também a oportunidade de trabalhar para um mestre, lançando sementes da verdade em corações e mentes. Sob a influência do Espírito Santo, essas sementes irão brotar e produzir frutos para a glória de Deus e resultarão na salvação de pessoas. Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 231 e 234. Sábado! Foi isso que o Senhor lhes ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado sagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Êxodo 16, 23. Sabe aquele versículo despretensioso que é muito rico? É esse. Olha o contexto. Moisés reuniu o povo de Israel que estava em viagem para Canaã e orientou sobre o maná. Há pelo menos 4 coisas importantes nesse versículo. Primeiro, essa ordem não foi de Moisés. O próprio Moisés disse: foi isso que o Senhor lhe ordenou. Guardar o sábado não tem a ver com a lei de Moisés, tem a ver com a lei de Deus. Não se originou em um homem, mas em Deus. Segundo, a palavra sábado em hebraico significa descanso. Esse dia é para descanso. Nenhum outro dia significa descanso. Então é bem coerente descansar no dia que foi feito para isso. Terceiro, esse texto está em Êxodo 16.
O Decálogo foi escrito tempos depois e aparece em Êxodo 20. Isso quer dizer que a guarda do sábado não começou com os 10 mandamentos. Ela começou na criação, em Gênesis 2, 1 a 3. Tanto é que o quarto mandamento começa com um lembre-se. Essa instrução já havia sido dada. O sábado foi criado antes do pecado. Continua no tempo em que existe o pecado e vai continuar quando o pecado terminar e estiver no céu. Isaías 66, 23. E quarto, na mente dos hebreus, a viagem do Egito a Canaã duraria 40 dias. Toda a provisão de alimentos foi feita para 40 dias. Segundo o Êxodo 16, 1, eles já estavam no 45º dia. Tudo tinha acabado. O povo reclamou da fome e preferiu a escravidão ao redor das panelas de carne do Egito à liberdade sem comida no prato no deserto. Então Deus anunciou que mandaria o manar, que significa o que é isso? E que não deveriam guardar o pão para o outro dia, que estragaria, mas poderiam guardar para o sábado, que assim não o perderiam. Interessante é que esse é o primeiro versículo da Bíblia que usa a palavra sábado. Os outros falam somente sétimo dia. E ele aparece exatamente no momento em que Deus mantém a vida de seus filhos. O sábado não é o fim da sua vida, mas o começo da vida de Deus em você. Diálogo aberto. Qual desses pontos foi novidade para você? Como você se relaciona com o sábado? Bem, amanhã tem mais. Fim da lição. Bom dia e feliz sábado!